Capítulo 45. Elinor, por algum tempo depois que ele a deixou, mesmo por algum tempo depois que o ruído de sua carruagem foi morrendo ao longe, permaneceu oprimida demais por uma multidão de ideias, amplamente divergentes em si mesmas, mas cujo resultado geral era tristeza, para poder pensar até mesmo na irmã. Willoughby, a quem só meia hora antes tinha abominado como o mais indigno dos homens, Willoughby, apesar de todos os seus erros, despertou certa comiseração pelos sofrimentos produzidos por eles, que a levou a pensar nele, excluído agora e para sempre da família dela, com ternura e pesar, a atribuir, como ela própria logo admitia, mais a seus desejos que a seus méritos. Sentia que a influência dele sobre seu espírito era aumentada por circunstâncias que não deviam, em sã razão, ter peso, e aquela pessoa de atrativos incomuns, aqueles modos abertos, afetuosos e vivos, que não era mérito algum possuir, e aquele amor ainda ardente por Mariane, que nem mesmo era inocente para tolerar, mas ela pressentia que estava longe, longe ainda antes de sentir a influência dele diminuir. Quando finalmente retornou para junto de Mariane, que nada sabia, encontrou-a acordando, restabelecida por tão longo e suave sono, na exata medida de suas esperanças. O coração de Elinor transbordava. O passado, o presente, o futuro, a visita de Willoughby, a melhora de Mariane e a esperada chegada da mãe, tudo a lançava numa agitação de espírito que impediam qualquer indício de fadiga, e só a tornava receosa de trair-se ante a irmã. Pouco foi o tempo, contudo, em que esse receio pôde afetá-la, pois meia hora depois que Willoughby deixara a casa, foi novamente chamada ao andar de baixo pelo ruído de outra carruagem. Ansiosa por poupar a mãe de qualquer momento desnecessário de horrível incerteza, correu imediatamente para o saguão e alcançou a porta externa exatamente a tempo de recebê-la e ampará-la quando ia entrando. A senhora Dashwood, cujo terror, à medida que se aproximava da casa, havia quase produzido a convicção de que Mariane já não estivesse mais viva, não teve voz para perguntar por ela, nem mesmo voz para dirigir-se a Elinor. Mas esta, sem esperar cumprimentos nem perguntas, deu-lhe instantaneamente o alegre alívio, e a mãe, recebendo-o com todo o seu habitual calor, ficou no momento mais dominada pela felicidade do que havia estado antes pelas lágrimas. Foi conduzida à sala de estar, e ali, vertendo lágrimas de alegria, embora ainda incapaz de falar, abraçou Elinor repetidas vezes, afastando-se dela por momentos para apertar a mão do coronel Brandon, com um olhar que exprimia ao mesmo tempo sua gratidão e sua convicção de que ele estava compartilhando com ela a felicidade daquele momento. E ele a compartilhava, contudo, num silêncio ainda maior que o dela. Assim que a senhora Dashwood se havia recuperado, seu primeiro desejo foi ver Mariane, e em 2 minutos estava com sua amada filha, que se tornara para ela ainda mais cara pela ausência, pela infelicidade e pelo perigo. O prazer de Elinor ao perceber o que cada uma sentia nesse encontro só era contido pela apreensão de estarem roubando a Mariane um sono mais longo, mas podia a senhora Dashwood estar calma? Podia ser até mesmo prudente quando a vida de uma filha estava em risco? E Mariane, satisfeita por saber que a mãe estava a seu lado e consciente de que estava muito fraca para conversar, submeteu-se prontamente ao silêncio e ao descanso, recomendados por todos os presentes em torno dela. A senhora Dashwood haveria de ficar a seu lado a noite toda, e Elinor, atendendo ao pedido da mãe, foi para a cama, mas o repouso que uma noite em claro e muitas horas da mais fatigante ansiedade pareciam exigi-lo, foi impedido pela irritação do espírito. Willoughby, o pobre Willoughby, como agora ela se permitia chamá-lo, estava constantemente em seus pensamentos. Preferia não ter ouvido sua justificação por nada, e ora se recriminava, ora se desculpava por tê-lo julgado tão asperamente antes. Mas sua promessa de relatar tudo à irmã era invariavelmente penosa. Tinha medo de fazê-lo, medo de quais poderiam ser os efeitos sobre Mariane,
Duvidava se depois de semelhante explicação, ela poderia ser feliz com outro. E por um instante, desejou que Willoughby ficasse viúvo. Então, lembrando-se do coronel Brandon, reprovou-se a si mesma. Sentiu que os sofrimentos e a constância dele eram muito maiores que os de seu rival, que ele merecia sua irmã como recompensa, e desejou tudo, menos a morte da senhora Willoughby. O choque da mensagem do coronel Brandon em Barton havia sido em muito amenizado para a senhora Dashwood, ainda sob efeito de seu próprio alarme anterior, pois tão grande era sua apreensão por causa de Marianne, que já havia decidido partir para Cleveland naquele mesmo dia, sem esperar por mais informações. Teria empreendido viagem antes da chegada dele, se os Careys, esperados a qualquer momento, já tivessem chegado para levar Margaret, pois a mãe estava relutante em levá-la para onde podia haver perigo de infecção. Marianne continuava melhorando a cada dia, e a radiante disposição de aparência e de espírito da senhora Dashwood provava ser ela, como repetidamente afirmava, uma das mulheres mais felizes do mundo. Elinor não podia ouvir essa declaração, nem testemunhar suas provas, sem às vezes querer saber se a mãe ainda se lembrava de Edward. Mas a senhora Dashwood, confiando no moderado relato de seu próprio desapontamento, que Elinor lhe havia enviado, era levada a desinteressar-se pela exuberância de sua alegria, pensando somente naquilo que a pudesse aumentar. Marianne lhe era restituída de um perigo em que, como agora começava a perceber, seu próprio julgamento equivocado ao encorajar aquele infeliz apego a Willoughby. E além da recuperação dela, tinha outra fonte de alegria, impensável para Elinor. Mas foi-lhe comunicada logo que sobreveio uma oportunidade de conversa particular entre elas. Finalmente estamos sozinhas, minha Elinor. Você ainda não sabe de toda a minha felicidade. O coronel Brandon ama Marianne. Ele próprio me contou. A filha, sentindo-se alternadamente contente e aflita, surpresa e não surpresa, prestava toda a atenção em silêncio. Você nunca será igual a mim, querida Elinor, ou poderia atinar com sua compostura agora. Se pudesse desejar algum bem possível para nossa família, seria o de contar com o casamento do coronel Brandon com uma de vocês. Mas creio que Marianne será a mais feliz das duas com ele. Elinor estava um tanto inclinada a perguntar a razão de pensar assim, porque nenhuma satisfação podia ser dada, uma vez que suas razões eram fundamentadas em considerações imparciais sobre a idade, o caráter ou os sentimentos das duas. Mas a mãe sempre se deixava levar pela imaginação em qualquer assunto de interesse, e por isso, em vez de arriscar uma indagação, deixou isso passar com um sorriso. Ele abriu totalmente seu coração ontem enquanto viajávamos. Veio à tona inesperadamente, nada intencional. Eu, pode muito bem imaginar, não podia falar de outra coisa senão de minha filha, e ele não podia esconder sua aflição. Percebi que esta se igualava à minha, e ele, talvez pensando que a simples amizade, da maneira como agora anda o mundo, não justificaria uma simpatia tão calorosa. Ou antes, sem pensar em nada, suponho, dando vazão a sentimentos irresistíveis, me comunicou sua intensa, sua terna e sincera afeição por Marianne. Amou-a, minha Elinor, desde o primeiro instante em que a viu. Elinor percebeu aqui, no entanto, não a linguagem nem as afirmações do coronel Brandon, mas o embelezamento natural da ativa fantasia de sua mãe, que moldava tudo o que lhe agradava à sua maneira. Sua consideração para com ela, ultrapassando infinitamente tudo o que Willoughby sentia ou fingia sentir, muito mais cálida, muito mais sincera e constante, seja como for que a dominemos, subsistiu com todo o conhecimento que ele tinha da infeliz inclinação da querida Marianne por aquele jovem sem valor, e isso sem egoísmo, sem insuflar uma esperança, poderia vê-la feliz com outro. Que espírito nobre, que franqueza, que sinceridade! Ninguém pode se enganar a seu respeito. O caráter do coronel Brandon, disse Elinor, como excelente homem, já é mais que conhecido. Sei que é, replicou a mãe com seriedade. Ou depois dessa desilusão, eu seria a última a estimular essa afeição,
ou mesmo a estar satisfeita com ela, mas o fato de vir a mim, e como ele o fez, com diligente e pronta amizade, é o bastante para provar que é um dos homens de mais valor. Seu caráter, no entanto, retrucou Elinor, não repousa num único ato de bondade, para o qual sua afeição por Mariane, deixando de lado o aspecto humanitário, teria impelido. Há muito tempo que ele é intimamente conhecido da senhora Jennings e dos Middleton, e eles gostam dele e o respeitam igualmente, e mesmo o próprio conhecimento que tenho dele, embora ultimamente adquirido, é bastante considerável. E tanto valor e estima lhe devoto, que se Mariane puder ser feliz com ele, estarei pronta como a senhora a pensar que nossa ligação será a maior bênção do mundo para nós. Qual resposta lhe deu? A senhora lhe deu alguma esperança? Oh, minha querida, não podia então falar em esperança para ele ou para mim. Mariane podia estar naquele momento expirando, mas ele não pedia por esperança ou estímulo. A dele era uma confidência involuntária, uma efusão irreprimível para uma amiga que o confortava, e não de um pedido a uma mãe. Depois de certo tempo, contudo, eu realmente disse, pois de início estava bem constrangida, que se ela vivesse como confiava plenamente, minha maior felicidade seria de promover seu casamento. E desde a nossa chegada, desde nossa agradável certeza da recuperação dela, tenho repetido isso a ele com a maior frequência, e lhe dei todo o encorajamento possível. O tempo, muito pouco tempo, disse-lhe, vai se encarregar de tudo. O coração de Mariane não vai ficar perdido para sempre por um homem como Willoughby. Os próprios méritos do coronel vão lhe dar segurança. A julgar pela disposição do coronel Brandon, contudo, a senhora não conseguiu torná-lo igualmente otimista, respondeu Elinor. Não, ele acha que o amor de Mariane está arraigado profundamente demais para qualquer mudança por um largo espaço de tempo, e mesmo supondo que seu coração se sinta novamente livre, custa-lhe acreditar que com tal diferença de idade e de disposição possa realmente conquistá-la. Nisso, contudo, está totalmente enganado. Sua idade, maior que a dela, representa uma vantagem, pois torna seu caráter e seus princípios mais sólidos. E quanto à sua disposição, estou convencida de que é exatamente a única capaz de fazer sua irmã feliz. E sua personalidade, suas maneiras também, tudo está a seu favor. Minha parcialidade não me cega. Certamente ele não é tão bonito como Willoughby, mas ao mesmo tempo há algo de muito mais agradável em seu semblante. Sempre havia algo, se você se lembrar, no olhar de Willoughby de que não gostava. Elinor não podia lembrar-se, mas a mãe, sem esperar por seu assentimento, continuou. E suas maneiras? As maneiras do coronel Brandon são somente mais agradáveis para mim do que as de Willoughby alguma vez o foram, mas também são uma espécie que bem sei que são mais solidamente atraentes para Mariane. Sua gentileza, sua atenção autêntica para com os outros e sua simplicidade máscula e sem afetação estão muito mais de acordo com a verdadeira disposição dela do que a vivacidade, muitas vezes artificial e inoportuna do outro. Estou realmente segura de que mesmo se Willoughby fosse tão gentil quanto se revelou o contrário, ainda assim Mariane nunca seria mais feliz com ele do que será com o coronel Brandon. A senhora Dashwood fez uma pausa. A filha não podia concordar totalmente com ela, mas sua discordância não foi ouvida, e por isso não a ofendeu. Em Delaford ela estará a pouca distância de mim, acrescentou a senhora Dashwood. Mesmo se eu permanecer em Barton, e com toda a probabilidade, pois soube que é uma vila razoavelmente grande, certamente deverá haver alguma casa pequena ou chalé por perto, que nos serviria tão bem quanto o que responde à nossa presente situação. Pobre Elinor! Aqui estava um novo esquema para levá-la a Delaford, mas seu espírito era obstinado. E também sua fortuna, pois na minha idade, você sabe, todo mundo se preocupa com isso. E embora eu não saiba nem queira saber qual é realmente, estou certa de que deve ser considerável. Nesse momento foram interrompidas pela entrada de uma terceira pessoa, e Elinor retirou-se para pensar sobre tudo isso em particular, para desejar êxito a seu amigo e ainda ao desejá-lo, sentir uma pontada por causa de Willoughby.